importante. O Todo-Poderoso. Às vezes nós estamos... Há uma coisa aqui de rebaixar o nosso Senhor Jesus, né? Porque depois do Evangelho de Paulo que começou o cristianismo praticamente. Antigamente, antes de Paulo, era chamado os nazireus, né? Os discípulos não eram chamados de cristão, qualquer coisa. Eram chamados de nazireu, porque Jesus era nazireu. Tanto que Jesus tinha cabelos compridos, porque ele era da tribo dos nazireus. Assim como Sansão também tinha cabelos compridos. Então, era chamado nazireu. Depois da época de Paulo, nós fomos chamados de cristãos. E por isso muitos falam, esse nome cristão nunca existiu, esse nome cristão não tem nada a ver. Eles falam isso e etc. Mas Jesus, ele é o Todo-Poderoso. Não há mais ninguém que seja mais poderoso que Jesus. Hoje eu coloquei no grupo. Quando eu coloco, parece que as pessoas vão se expandir. Não sei se elas não estão entendendo, não querem ler, não sei. Aí vai para outras redes ver as modas. Daqui a pouco está se desviando, perdido. Eu estou fraco, eu não oro, não sei o que lá. Porque quando a gente coloca a palavra de Deus, nem todo mundo está interessado naquilo que realmente serve para alimentar a vida. Então diz que Jesus é superior aos anjos, né? E que Jesus, ele recebeu mais alegria do que os seus irmãos, e que o Pai deu todo o poder a ele, né? Você pode ver o livro de Hebreus, e que todos os anjos o adorem, todos os anjos o adorem. Mas não está falando assim Jesus Cristo, mas está falando o Filho de Deus que veio ao mundo, né? Ele é quem? Ele é o todo. Então quando ele diz para você, segue-me, quando ele diz você deixa e segue-me, larga e segue-me, você está com pena de largar, seja lá o que você está querendo entregar na mão de Deus. Só que essa ninharia que você acha que é muita coisa que você deixa, você está deixando algo que não representa muito, mas pelo todo. Quando eu deixo a minha casa para fazer a vontade do Filho, no Pai, eu deixo algo que não é muita coisa na minha casa, porque eu estou com o Todo-Poderoso, o Todo que tem tudo. Quando eu deixo a minha aflição, quando eu deixo, sei lá, aquela pessoa que eu queria que me amasse, que eu queria que falasse assim, eu te amo, que queria que me abraçasse, que eu deixo para lá e vou ao meu Senhor, eu deixo algo, mas eu estou com o Todo-Poderoso, o Todo. E isso você tem que botar para funcionar todos os dias. Todo dia eu deixo algo pequeno, mas eu pego o Todo-Poderoso, estou com o todo. Eu largo algo, mas eu estou com o Todo-Poderoso. Hoje eu deixei de estar no final de semana com meus filhos, com a minha família, mas eu estou com o Todo-Poderoso que é dono da minha família e é dono de tudo. Eu deixei meu cachorro, eu deixei minhas plantas, eu deixei meu carro, eu deixei meu dinheiro. Só que Ele é o Criador de todas essas coisas que eu deixei. E eu tenho que amar mais o Criador do que a criação. Ele criou você. Mas eu tenho que amar mais Ele do que a criação. Você é a criação dEle. Você é filho dEle. Você é obras das suas mãos. E se hoje ouvir a sua voz, não endureceis os vossos corações. Ele nos fez somos obras de suas mãos, ovelhas de seus pastos. Se hoje ouvir a sua voz, não endureceis os vossos corações. Então eu deixo qualquer coisa que eu deixo da minha casa, que eu deixo para fazer a vontade dele, eu estou deixando algo para o todo. Eu perdi algo, eu perdi terreno, eu perdi dinheiro, eu perdi obras por aí, né? Lá na divisa com o Paraguai, eu perdi isso, mas eu estou com o Todo-Poderoso. Não importa o que você deixou, tudo que você deixou é pouco, porque você está com o todo. Eu tenho o todo. Se eu tenho o todo, eu tenho tudo. Eu tenho a providência de tudo. Eu tenho tudo. Então, irmãos, qual é a importância disso tudo? A importância disso tudo é que hoje, né? Hoje eu não fui na rua. Hoje eu não fui comprar pão. Hoje eu não fui comprar nem nada para me alimentar. Eu não fui, porque eu fiquei com o todo. Hoje eu não saí para ver nada na rua. Às vezes eu não quero nem ver nada, não tenho prazer em ver nada. Mas eu fiquei com o todo. Às vezes as pessoas saem, eu quero ir para tal lugar, eu quero curtir tal lugar, eu quero ver aquilo, eu quero isso, eu quero aquilo outro. Mas eu posso perder tudo isso. Mas se eu estou com o todo, eu tenho tudo. Então o que ele fala? Segue-me. Você deixa os mortos enterrar os mortos, tu me segue. Deixa eles, né? Isso não é para todos, mas aquele a quem for concedido, receba. Foi concedido a você? Receba.
Ah, eu não vou falar que o mundo tem que jejuar, eu não vou falar que o irmão tem que ser como eu não vou falar que o irmão tem que ficar o dia todo dentro de casa sem sair na rua, mas para mim foi bom, eu recebo. Nem todos podem receber esse conceito, mas eu recebo, porque eu estou com o todo, eu tenho minha consciência que eu estou com o todo. Eu deixei algo, mas eu deixei para algo que é o todo de tudo, o todo que cria tudo, o todo que me deu tudo, o todo que me deu vida. Ele é o todo quem? Eu sou o Todo-Poderoso que fala contigo. Então quando eu falo, Senhor, a divisão aqui, a divisão ali, é divisão para acolá, o Senhor vem e me fala, eu sou o Todo-Poderoso que fala contigo. Ainda que você não tem todos, ainda que tudo está em divisão, ainda que está tudo picado, ainda que está tudo retalhado, ainda que você não tem tudo que você gostaria de ter, mas você tem o quê? O Todo-Poderoso. Se você tem o todo, eu e o Todo-Poderoso é a maioria. Eu e o Todo-Poderoso sou a maioria. Por isso que nós vencemos batalhas espirituais, vencemos batalhas grandes. Louvado seja o nome do Senhor. Se você quiser abrir Colossenses 2, versículo 15, se você quiser, abará, decadará e decalaço lefá. Se Ele é o Todo-Poderoso, Ele tem todo o poder, significa que Satanás não tem nenhum poder. Mas como Satanás não tem nenhum poder, eu estou neste mundo, e o império dele está aí reinando, o império dele está aí, né? Fazendo coisas, e muitas das vezes nós temos que se sujeitar às leis do império, às leis do governo, às leis de tudo. Quem está regendo por trás do homem, né? Se ele tem todo o poder, e por que nós temos que enfrentar lutas e provações? Se Deus tem todo o poder, por que nós temos que passar todas essas coisas? Olha o que ele disse aqui, né? Bom, dos nossos pecados, ele diz assim, o 14 também. E havendo riscado a cédula que era contra nós, nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrário, e tirou do meio de nós, cravando-a na cruz, e despojou os principados e potestades, os expôs publicamente, e deles triunfou em si mesmo. Ele destronou os principados, ele está acima de todos os principados e potestade. Pegou todos os meus e os seus pecados. Eu não sei como é que tem crente que fica preocupado com as falhas dos pecados dos outros. Se Deus pegou todos os nossos pecados, colocou lá na cruz a cédula de acusação contra nós, e toda a acusação do acusador que nos acusava nossos irmãos 24 horas caiu por terra. É como se tivesse um livro grande, não só da minha família, não só de mim, mas da minha geração, do meu avô, do meu bisavô, etc. Porque existe pecado de iniquidade, que são pecados espirituais no espírito, que vem desde a geração, o pecado no espírito, e o pecado no espírito, né? E tem o pecado da carne. Ele perdoou, esse perdão é o perdão do pecado do espírito. Não existe, o pecado não foi inventado por nós, o pecado começou lá no céu, então é pecado espiritual. Por isso que a semente do maligno é a semente de Caim. Porque quando o pecado espiritual entrou, que veio do maligno, não do homem, o pecado não veio do homem, o pecado é uma semente que entrou na semente da mulher, na mulher. Então é um pecado espiritual, iniquidade. Quando ele diz, vós estão perdoados, quando ele orou, todos nós já fomos perdoados antes mesmo de pecar, ele está falando do pecado de iniquidade, que é o pecado espiritual, que começou no céu. E veio a semente, colocou a semente no homem do pecado. Não foi, o pecado não começou em mim nem em você. O pecado começou lá no céu, quando eles colocaram a semente do pecado no homem. Por isso que Deus te perdoa, mesmo antes de você pecar. Porque você está tentando, se esforçando, aí você na carne luta contra o pecado. Mas como a iniquidade é no espírito, por isso que você tem que aceitar o sacrifício da cruz. Por isso que ele despojou todos os principados, que colocou a semente no homem.
E ele colocou a semente no homem. Então, não foi eu que inventei pecado. As pessoas ficam preocupadas com os pecados dos outros. Meu amigo, não foi eu que inventei isso. Não foi eu que criei isso. Você pediu para acontecer tantas coisas falhas na sua vida. Não foi você que criou o pecado. Não foi a igreja pentecostal ou qualquer homem possível. O pecado foi criado através do anjo rebelde. E veio, seduziu o homem e colocou a semente. Por isso, a semente de Caim. A semente de Caim é a semente da ciência, é a semente da tecnologia, é a semente que está até hoje aí enganando os homens. É a semente do maligno. A Bíblia diz que se multiplicaria a ciência. Que ciência é essa? Começa na descendência de Caim, que vai para o lado do Oriente, e você vê que aquele povo se multiplicou, e eles voltam com uma tecnologia avançada, e os filhos de Deus viram as danças, viram as músicas, viram as vaidades, começaram a ver, Jubal era pai de todos que tocavam harpa, que tocavam flauta, e tinha aqueles que trabalhavam com cobres, etc. Os filhos de Deus se atraíram por eles, e é muita vez está acontecendo isso com os filhos de Deus. Mas quando nós aceitamos esse sacrifício, Ele pega essa cédula de acusação, né, e tira toda a nossa iniquidade, perdoa todos os nossos pecados. Já fomos perdoados, mas temos que aceitar esse sacrifício. E agora ele diz assim: e despojando todo o principado e potestade, né, os desfez publicamente. Isso quer dizer que publicamente Jesus foi lá e pegou a chave do inferno, tomou. Mas tá, e por que o mundo é assim? É porque o diabo, ele não deixou de ser diabo, ele não deixou de ser um Deus desse século, ele não deixou de ter poder para cegar os incrédulos, ele não deixou de enganar as pessoas para poder usurpar esse poder. Aí as pessoas dão direito, aí os deuses começam a vir sobre a terra e surgir vários comandos e poderes. Por quê? Aí quando eu vou chegar na área do meu amigo, tem um Deus lá. Eu estou no território que Satanás entrou no coração daquela pessoa. Se eu botar o pé naquele portão, o cachorro late, as trevas vêm para lá de fora. Se eu não tiver uma autorização de alguém naquela casa, eu não tenho autoridade de ir naquela casa ou expulsar o demônio e fazer uma oração. Quando você não pode invadir qualquer lugar. Por quê? Porque aquela pessoa deu direito ao inimigo. E por isso as pessoas que deram direito, o homem que vai dando direito, o homem que vai dando espaço para ele está numa briga com Deus. Ele sempre quis tomar o lugar de Deus. Então as pessoas que vão dando lugar para esse mundo, vai dando território para Satanás. É igual o nosso país, Brasil. O Brasil teve uma guerra, né, com aquele lado lá, o Acre. O Acre não era brasileiro. Teve uma guerra, avançou aquele território. O Brasil fica dentro do território, tá? E aí, se ele está dentro, ele comanda. Por isso que tem a capital da Bolívia, etc., os presidentes, eles têm bronca um pouco do Brasil. Por isso que quando passaram o petróleo para lá, eles pegaram aquela guerra e prejudicaram os brasileiros. Porque eles já têm uma rincha com isso. É a mesma coisa, é território. Sua mente é um território, seu coração é um território. Por isso que quando Deus fala para Pedro assim: olha Pedro, né? Eu vou morrer. Pedro falou: Senhor, tu não vai morrer não. Jesus chega e fala assim: apartai de mim, Satanás. Pedro ainda não estava totalmente convertido. Isso que significa o quê? O Espírito Santo já operava em Pedro, mas tinha lugares na vida de Pedro que ainda não tinha sido conquistado. Talvez você é uma bênção, talvez você até prega o Evangelho, talvez você é cheio do Espírito Santo, mas ainda tem um lugar, um território que ainda não foi alcançado dentro da sua vida. E esse lugar, de vez em quando Satanás chega, pode te usar e pode me usar. Por isso, quando eu chego no território de alguém, eu chego lá e você vai falar: ué, mas todo o poder de Deus não deu todo, Jesus não destronou? Destronou. Mas se você ouvir a voz do inimigo, aí ele entra, aí ele trabalha com o seu poder, esse seu poder, aí ele, através de você, ele realiza as obras, como o Espírito Santo realiza as obras na terra, através de mim, de você. Quando Judas saiu, tá? Quando Jesus saiu de cena, corpo físico, ele falou: é necessário que eu vou para o Pai. Entrou o Espírito Santo em cena. Quando Judas saiu de cena, entrou o anticristo. Então existe dois. Quem dá lugar para o anticristo para a mentira, vai ser território onde ele reina. Aí você chega lá para ganhar uma alma, você vai encontrar uma potestade, um principado. Você vai falar: por que ele está aqui se Jesus venceu ele? Porque alguém deu ouvido a voz do anticristo, e ele achou lugar, e ali é território dele. Por isso que se você vive numa casa
que teus filhos não são cristãos, olha a confusão, olha a angústia que você passa. Mas você tem que exercer sua autoridade, porque você é o cabeça naquele território. Você é o sacerdote. Se eu sou sacerdote, eu não vou brigar, mas eu posso ali mandar e dizer para o inimigo: olha, aqui quem manda sou eu. Por isso que quando muita gente tentou invadir meu portão, tentou invadir minha rua, eu fazia apenas uma oração, estou no meu direito legal. Eu moro há 30 anos aqui vocês não vão bagunçar, porque é o território onde eu moro há 30 e poucos anos, pago meus impostos, não devo nada para ninguém, não estou no território de ninguém. Então essa é a questão. Então o inimigo está brigando. O que está com? Achando lugar no coração de crente, achando lugar no coração de gente. O problema não é um que não entende isso que eu estou pregando. O problema é quando acha lugar no coração de crente para operar. Então você está vendo esse versículo aí, né, irmãos? E eu quero agradecer a vida dos irmãos. Espero que você tenha entendido essa palavra para o seu coração, né? Nós vamos estar orando. Não vou abrir o livro de Hebreus, deixa para a próxima, porque eu vou passar do horário, não vai dar tempo de nós orarmos. Mas se você ler o livro de Hebreus, né, o capítulo 1, você vai ver a exaltação de Jesus acima de todos os principados. E é esse que eu adoro. Às vezes algumas pessoas veem eu colocando alguma linguagem, alguma coisa, pensa que eu estou inventando coisa. Não. Jesus deixou tudo pronto já. Eu não tenho que inventar nada, eu só tenho que manifestar Ele. Eu tenho que manifestar o que Ele já deixou, os ensinamentos que Ele deixou. Manifestar em oração. Então eu não vou ler, depois você pode ler em casa e deixa para a gente falar nesse capítulo depois. Eu vou tomar muito tempo. Olha que eu estou falando rápido, né, para poder eu ganhar tempo. Então esse capítulo você vai ver a exaltação do Filho de Deus. Foi aonde mais eu achei Jesus exaltado. Qualquer pessoa pode falar que Jesus é isso, que confundir Jesus, mas Jesus é o Todo-Poderoso. Quando eu deixo alguma coisa para segui-lo, eu estou seguindo aquele que é mais poderoso, que é o Todo. Tudo que você deixar, coisa grande ou pequena, está deixando pelo Todo, o Todo-Poderoso. E isso tem que ser todo dia. Alguma coisa que você deixa é pelo Todo-Poderoso. Agora tem gente que deixa a igreja por coisa vão, se perde. Tem gente que deixa para gastar seu dinheiro, suas energias aonde que não é mais importante. Então o mais importante é quem é mais poderoso. Toda a sabedoria, toda a ciência, toda a profundidade está nele escondida. Tudo está escondido nele. Quando nós buscamos a Ele, isso tudo vem para dentro de nós. As palmas, exalta o Senhor.